Quando alguém fala Peppa, a gente pensa imediatamente numa porquinha alegre que adora brincar com seus irmãos e amigos. Mas será que você sabia que a vida dela é bem mais complicada do que qualquer um poderia imaginar? Filha mais velha. A Peppa está passando por uma das piores coisas pelas quais uma criança normal pode passar. Ela é a filha mais velha da família. Ou seja, ao contrário de seus irmãos, ela tem mais responsabilidades do que uma criança normal e sempre é a última a receber atenção de seus pais, por seus irmãos serem mais novos, mais fofos e precisarem de mais ajuda. Vemos isso várias vezes ao longo do show. O aniversário do George foi uma festa incrível no museu, com um pula-pula temático de dinossauro e até mesmo um robô dinossauro, enquanto o aniversário da Peppa foi bem mais simples e aconteceu em sua casa. Quando a Ivy nasceu, ela ganhou um quarto incrível só para ela, enquanto a Peppa precisou dividir seu quarto com o George por anos e só ganhou seu próprio quarto por causa do nascimento de sua irmã mais nova. Então, até mesmo os presentes que ela recebe de seus pais são apenas brindes dos presentes principais, que são sempre para Ivy ou George. Triste, né? Mas ainda temos muito o que falar sobre a verdade oculta que você não conhecia por trás de Peppa Pig. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Sem avós paternos. A porquinha tem 2 avós que a amam, mas você parou pra pensar que eles não deveriam ser os únicos avós dela? O vovô e a vovó Pig são os pais da mamãe Pig, mas a Peppa também deveria conhecer os seus avós paternos, ou seja, os pais do papai Pig. Isso não é bem o que acontece. Os avós paternos da Peppa nunca apareceram, dando a entender que ela nunca os conheceu. E se as coisas continuarem nesse ritmo, a coitada nunca terá a oportunidade de conhecê-los. Isso é meio triste, e fica ainda mais triste quando começamos a pensar nos possíveis motivos para os avós dela nunca terem aparecido. Os avós paternos viverem muito longe não é uma boa explicação. Mesmo se os pais do papai Pig vivessem muito longe, a família da Peppa já viajou para outros países diversas vezes, mostrando que eles não têm problemas para fazer grandes viagens. Além disso, os pais do papai Pig nunca são citados, o que significa que ninguém quer que a Peppa sequer saiba da existência deles. As 2 possibilidades que mais fazem sentido dentro desse contexto são: ou o papai Pig é brigado com os avós paternos da Peppa e por isso não quer contato com eles, ou esses avós paternos faleceram antes mesmo da porquinha nascer. Ambos os casos são deprimentes e provam que a vida da Peppa tem um lado sombrio. Cuidar do George. Além de receber menos atenção do que seus irmãos mais novos, Peppa tem mais deveres do que eles. Durante todo o programa, ela teve a missão silenciosa de garantir que o George estivesse em segurança. Pode não parecer, mas é possível perceber isso a partir de pequenos detalhes. Ela sempre o acompanha por todos os cantos, mesmo quando não quer. Quando George começa a chorar, Peppa tenta consolá-lo e explicar o motivo pelo qual ele não precisa chorar naquela situação. Sim, ela costuma fazer isso com certa falta de paciência, mas isso não muda o fato de que o George está sendo constantemente ajudado por sua irmã mais velha. A Peppa claramente não gosta de carregar esse peso o tempo todo, o que significa que ela deve se sentir sobrecarregada em muitos momentos sem que a gente note. Também há momentos em que ela passa sufoco por conta do garoto, como quando George ficou doente e passou a noite toda tossindo, fazendo com que a coitada ficasse a noite inteira sem dormir. Para piorar, Peppa ganhou uma irmãzinha mais nova. Nem precisamos dizer que ela vai ter o trabalho dobrado a partir de agora, né? Principalmente quando a Ivy crescer um pouco e puder acompanhá-la em todas as suas brincadeiras com o George, fazendo com que ela tenha que lidar com 2 pestinhas ao mesmo tempo. Você também odiaria ter que tomar conta de 2 bebês igual a Peppa, né? Se sim, comente aqui embaixo #Peppa. Substituída pela Ivy. Falando na irmãzinha da Peppa, o nascimento dela trouxe algo meio triste para a vida da personagem principal do programa. Não nos entenda mal, a Peppa com certeza ficou muito feliz com a notícia de que ganharia uma irmã caçula, mas os problemas começaram depois desse anúncio.
Antes mesmo de Ivy nascer, ela se tornou o grande centro das atenções do show, com vários episódios sendo sobre o processo de gravidez da mamãe Pig e também sobre a família Pig se preparando para receber a neném da melhor forma, reconstruindo a casa para deixá-la maior, comprando um novo carro e muito mais. Nada disso aconteceu por causa da Peppa, apesar de ela ser a protagonista. Vamos lá, o nome do desenho é o nome dela. Mesmo assim, ela nunca foi capaz de causar todo esse alvoroço dentro de seu próprio programa. Quando Ivy nasceu, isso tudo só piorou, com diversos episódios focando nela. Uma nova era se iniciou e Peppa Pig se dividiu entre antes da Ivy e depois da Ivy. Em resumo, a Peppa parece estar sendo lentamente substituída pela Ivy. Por enquanto, ela ainda é a personagem principal, mas o que garante que a Ivy não vai assumir esse papel quando ficar velha o suficiente para ser a nova protagonista? A resposta é nada. Nada garante, porque é muito possível que a Ivy realmente se torne a próxima Peppa. Gêmea do mal. Como se todos esses problemas mais comuns não bastassem, também existem grandes chances de a nossa querida porquinha estar sendo perseguida por sua irmã gêmea do mal. Essa é uma teoria muito antiga que surgiu por conta de um pôster misterioso e oficial que foi feito na época da primeira temporada de Peppa Pig. Na imagem, é possível ver que uma porca idêntica à Peppa está na janela da casa dos Pig, encarando a família de longe, o que é bizarro, uma vez que a Peppa verdadeira está junto de seus parentes na frente de casa. Por isso, muitos começaram a acreditar que essa porca misteriosa é a gêmea maligna da Peppa, que a persegue em segredo. Afinal, isso está em uma imagem promocional oficial. Por que eles colocariam algo assim nesse pôster sem um bom motivo? Se essa teoria for verdade, a vida da porquinha é um verdadeiro filme de terror, e é apenas questão de tempo para que a própria Peppa perceba isso. Problemas de memória. Até o momento, nós só falamos de situações da vida de Peppa, e não de sua saúde em si, mas podemos te garantir que a porquinha não é tão saudável quanto quer parecer. Não estamos falando da saúde física aqui, mas sim da mental. Ela sofre de sérios problemas de memória, e isso é preocupante para uma pessoa tão jovem. Todos nós sempre nos lembramos de um parente importante após conhecê-lo, e tios são bem importantes e fáceis de lembrar, a menos que você seja de uma família cheia de tios. Aí fica meio difícil de memorizar mesmo, e não podemos te julgar. Entretanto, a Peppa tem pouquíssimos tios, e ainda assim esqueceu-se completamente da existência da tia Dot no episódio Dia de Ação de Graças. Tudo bem que essa foi a primeira vez que Dot apareceu pessoalmente, tanto para a gente quanto para a Peppa, mas ela havia sido citada no episódio Cavalo Rodas Brilhantes. E ok, nenhuma criança é obrigada a se lembrar de uma tia da qual ela apenas ouviu falar. Mas o caso da Peppa é diferente. A Dot havia enviado um brinquedo para ela junto com uma cartinha. Esse seria um momento extremamente marcante na vida de uma criança. O dia em que sua tia, que vive em outro país, te mandou um presente muito legal. Mas isso nem passou pela cabeça da Peppa. Ela sequer comentou alguma coisa sobre esse presente depois de a Dot ter chegado. É quase como se Peppa realmente tivesse se esquecido completamente de sua tia e de que ela havia lhe presenteado há um tempo. Ou seja, a Peppa realmente tem um problema sério de memória. Será que é alguma doença ou apenas falta de vitamina? Dependendo da resposta verdadeira, o futuro da porquinha pode ser fatal. Inscrever-se no canal é tipo ingresso VIP para assistir todas as nossas animações em primeira mão. Que tal? Urso Ted. Inclusive, tem algo meio estranho que acontece com frequência dentro da série e que parece ser outro sinal dos problemas de memória dela. A Peppa tem um brinquedo que ela adora carregar por aí, a ursinha Ted, ou ursinho Ted, porque a Peppa muda a forma como se refere ao seu brinquedo dependendo do episódio. Ela não ama Ted no mesmo nível que George ama o Senhor Dinossauro, mas ainda adora sua pelúcia. E é aí que vem o problema. Porque, mesmo que Ted seja seu brinquedo favorito, Peppa acaba se esquecendo dela com bastante frequência e acaba deixando-a em lugares aleatórios, chegando a abandoná-la sem querer várias vezes. A Peppa só não perdeu Ted de vez porque sempre tem algum adulto atento por perto para pegar o ursinho de pelúcia e levá-lo até a porquinha. Nos episódios em que a família Pig viaja pela Itália, isso aconteceu várias vezes. A Peppa esquecia Ted em algum lugar e um policial aparecia logo depois para devolver o brinquedo
brinquedo para ela. Papai Pig. É sempre engraçado ver o Papai Pig fazendo algumas coisas meio burras, o que acontece quase o tempo todo. O que é bem irônico quando lembramos que ele é um engenheiro bem-sucedido, algo que você só consegue se tornar caso estude muito e seja muito inteligente. Apesar dessas cenas serem engraçadas, é possível que Peppa sofra em silêncio por conta das burradas de seu pai. Afinal, o Papai Pig é a figura paterna dela. Crianças usam seus pais e mães como exemplo para o resto do mundo, para entender os papéis das pessoas e também usá-los de exemplo. Mas sabe o que a Peppa provavelmente vê ao olhar para o Papai Pig? Um homem muito bobo e perdido, em quem ela não pode confiar. Se ele raramente resolve um problema sozinho, como Peppa poderia se sentir segura? Ela deve ficar muito triste ao ver outros pais mais espertos e compará-los com o seu próprio. Não é à toa que muitas vezes vemos que ela não respeita o Papai Pig, chamando-o de Papai Bobinho, e também fazendo piadas desrespeitosas sobre o peso dele. Isso só mostra como a credibilidade dele com sua filha está completamente destruída. Problemas no dente. Outro momento em que vimos a Peppa passar por dificuldades relacionadas à saúde foi quando ela estava com dores nos dentes. Só quem passou por isso sabe como é terrível ficar com os dentes sensíveis, não conseguindo beber ou comer nada sem fazer aquela dor ressurgir. É simplesmente terrível e nós não desejamos isso a ninguém. Felizmente, a Peppa resolveu essa dor ao ir ao dentista, o que é uma boa forma de ensinar as crianças que ir ao dentista de vez em quando é mais do que necessário. Porém, o que aconteceu vai ficar para sempre na memória de Peppa, e ela sempre vai ter aquele medo de ir comer e sentir uma dor surpresa nos dentes. A gente se despede por aqui, mas você pode continuar com a gente clicando em um dos 2 vídeos da tela. Valeu!